Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é, no mínimo, curioso. Que é sobre eu e as minhas suposições. Eu e meus achismos. Não é um tema que a gente encontra facilmente por aí, mas ele é de grande importância, como você vai perceber. Então, seria muito importante que, algumas vezes, a gente pudesse parar e se perguntar: eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza do que eu estou pensando? Eu tenho certeza do que eu estou dizendo? Isso que eu penso e isso que eu falo me leva para onde? Isso que eu penso, isso que eu falo, conduz a minha mente, conduz as minhas emoções para onde? Ou seja, minhas reações, elas vão para onde se eu disser e pensar isso? Essas são perguntas bem simples, confesso a vocês. Porém, apesar de simples, elas são muito profundas. Porque se eu tivesse me perguntado isso algumas vezes antes, eu poderia ter evitado tanta coisa. Não é, pessoal? Se eu tivesse feito essas perguntas antes, imagine quantas coisas não teriam acontecido. Você já pensou o quanto, se você tivesse perguntado isso, a gente teria evitado tanta coisa em nossas relações, a gente teria evitado tantas coisas em nossa vida, em nosso entendimento. Aliás, imagine você, quantas relações já se abalaram por conta de suposições. Imagine quantos relacionamentos de amigos, de casais, já terminaram por conta de suposições. Eu conheço uma pessoa e eu acho que faz assim uns 30, 35 anos que as suposições têm atrapalhado a vida dessa pessoa, porém, ela ainda não percebeu. Será que você consegue ver isso na sua vida? Ou seja, será que nesse momento, eu consigo perceber como é que essas minhas suposições estão atuando? Você consegue perceber se você já passou por uma situação que você acreditava que era uma coisa, mas quando você foi ver, foi outra coisa diferente?
Você consegue se enxergar nesse processo? Você consegue ver isso? Ah, vai ser assim. Quando chegou, foi assado, não foi daquele jeito que a sua mente pintou. Passe a pensar nisso. Você jurava que era uma coisa, mas quando foi ver era outra. Quando foi vivenciar era outra. O bom mesmo seria se a gente conseguisse perceber o quanto essas suposições conduziram e, de uma certa forma, ainda conduz a nossa vida. Vamos começar a dar alguns exemplos. O mais simples. Antes de você praticar aqui, antes de você talvez conhecer o Zen, você achava algumas coisas, você tinha certas ideias sobre. Algumas dessas ideias eram verdadeiras, algumas suposições eram verdadeiras e outras, muitas outras, não eram verdadeiras. Aliás, talvez você esteja até pensando que esse é um tema inferior. Esse é um tema sem grande importância, é um tema muito simples. Esse tema não merece minha atenção. Porém, você nem imagina o quanto isso é profundo, talvez. É um dos temas que depois a gente vai falar um pouco no curso de preceitos. A grande questão é que quando eu dou muita atenção para aquilo que eu acho, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu tenho como suposições, pode acontecer, no mínimo, duas coisas. Primeira, se eu dou muita atenção apenas ao que eu acho, apenas ao que eu penso, pode ser que eu não veja a verdade. Pode ser que eu, além de não ver a verdade, não veja o que está acontecendo naquele momento. E você talvez pensou que isso era um tema simples. Pensou errado. Se você também fica só no aspecto mental, só no achismo, supondo, pode acontecer de você não ver o mundo real. Pode acontecer de você não perceber quais são as reais necessidades das pessoas. Em outras palavras, se a gente fica muito nas suposições, isso pode nos impedir, isso pode nos atrapalhar de vivenciar a vida, as relações, as situações. Eu já vivi muito isso. Durante muito tempo, e ainda me pego preso em suposições. Ainda no começo do ano, em janeiro, eu fui ao supermercado. Eu já contei isso aqui uma vez. Contei isso, acho que no curso que a gente fez, no curso sobre a construção da realidade. Eu fui ao supermercado. E aí tem uma senhora muito simpática. A gente estava escolhendo batatinha, batata inglesa. Aí a senhora educada chegou e disse: olha, essa batatinha aqui, ela é melhor. Essa é boa para fazer nhoque. Eu trabalhei muito tempo em Recife, na casa de uma senhora lá, e ela comprava sempre dessa batata para fazer nhoque porque era a melhor que tinha.
E eu olhei assim, a senhora de cima a baixo, de baixo a cima. Aí eu disse, daqui a pouco ela vai me fazer muitas perguntas. E eu fiquei construindo imagem daquela senhora na minha cabeça. Daqui a pouco ela vai me encher de perguntas, eu fiquei pensando. Ah, a senhora só estava sendo educada. A senhora só estava sendo simpática e compartilhando a experiência que ela teve com a gente que estava lá no supermercado. Eu estava sendo radical e não ela. Suposições. Pensei errado. Imagina o quanto isso acontece na nossa vida. Outra vez, fui ao shopping pagar umas contas. E eu me lembro que uma vez eu fui com o meu primeiro professor comer uma tapioca e tomar um café. Um estabelecimento comercial. E o encontro foi tão positivo, foi uma coisa tão boa, que eu fiquei com aquilo em mim. Ah, quando eu tiver a oportunidade, eu irei comer uma tapioca deste lugar e tomarei um café deste lugar, porque são deliciosos. Porém, eu nunca mais tive coragem de entrar nesse lugar para comer a tapioca. Sei lá o que é que eu acho, ou o que eu achava. O que é que tem na minha cabeça que me faz não querer entrar ali? Na verdade, eu sei. É por se achar separado do todo, porque o shopping center já é um lugar relativamente fechado e de um certo privilégio, e você dentro daquele estabelecimento grande e ainda você ainda fica cercado, a minha concepção é um pouco estranha. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou apenas dizendo que muitas vezes a gente deixa de vivenciar certos momentos por achar coisas, por atribuir certos valores a pessoas, a objetos e a situações. Preste atenção. Perceba que quanto mais os meus achismos forem fortes, quanto mais os meus achismos forem sólidos, se as nossas conclusões forem muito sólidas, e elas forem erradas, pode ser que a gente se identifique com o erro. E não pense que aquilo realmente é um erro. E mais longe da verdade eu vou ficar. E mais sólido a minha vida vai ficar em determinados aspectos. Você que entende um pouco de psicologia, ou pelo menos frequenta consultórios, lê alguma coisa, vai para o psicólogo, psicanalista, você sabe disso, que muitos dos nossos sofrimentos, eles estão relacionados às nossas percepções. O nosso sofrimento mental, o nosso sofrimento emocional, muitas vezes estão relacionados às nossas percepções erradas. Exemplo, nós não aceitamos a impermanência. A gente quer que a situação, quando é boa, fique sempre daquele jeito. Às vezes a gente não entende determinados fatos. Às vezes a gente não quer se colocar, não consegue olhar pelo olhar do outro, não consegue se colocar no lugar do outro, pelo menos se aproximar da percepção da outra pessoa.
Às vezes, a gente nem espera as coisas se ajustarem. A gente já vai lá e solidifica as próprias suposições. Sendo que muitas dessas suposições são erradas. Mas você solidificou. E aquilo para você vai soar como verdade. Você jura de pé junto que é daquele jeito, mas na verdade não é. Soma-se a isso o peso das nossas lembranças. Eita! Quem tem lembranças não tão boas, sabe o quanto é difícil. As nossas lembranças, elas são importantíssimas. As nossas lembranças, elas podem também acionar determinados hábitos, acionar determinados comportamentos, alimentar determinados vícios. Então, eu quero que você perceba o seguinte, que a memória, a nossa memória e as nossas suposições têm um peso significativo em nossas vidas. Eu já disse isso aqui uma vez, quando você estiver conversando com uma pessoa e ela disser algo, você pergunte, você tem certeza disso? É interessante que, às vezes, para não dizer sempre, elas dizem, por certo, suponho que sim. Imagine a gente, quando vive assim, a quantidade de coisas que a gente não está enxergando. Então, as nossas lembranças, as nossas suposições têm um peso importante em nossas vidas. Porque, de alguma forma, nos levam a agir de uma determinada maneira, nos levam a sentir as coisas de uma certa forma. Esses achismos, essas lembranças, fazem com que a gente faz com que as nossas emoções e os nossos pensamentos fiquem circulando em certas áreas. Não tem isso? Aquele martelinho, aquele pensamento. Essas emoções, esses pensamentos circulando em certas áreas, traz para a gente, que está vivenciando naquele momento, uma ideia de solidez muito grande. Só que depois aquilo passa. Aquela sensação que a gente teve, aqueles pensamentos que a gente teve, vão embora. Mas quanto mais força você der, mais aquilo ganha marcas em sua mente. E maior será a sua tendência de pensar e sentir daquele jeito. Aliás, é justamente isso que a gente chama de samsara, ciclo de nascimento e morte. Aquela coisa que se repete. A gente acha que está indo para um lugar muito excepcional, mas, na verdade, quando a gente chega onde achou, a gente passa a achar outras coisas que devem ter mais excepcionais. É por conta dessas memórias, nem sempre tão perceptível, que a gente transforma o futuro nosso e o nosso presente em coisas muito parecidas com o passado. Escutei quando alguém pensou, repita. É.
É por conta do peso dessa nossa memória, nem sempre tão perceptível, facilmente identificado para mim, facilmente detectado para nós, é que faz com que a gente construa o futuro e o presente, como foi no passado. E como superar estas memórias repetitivas? É para isso que existe a prática espiritual. A prática espiritual é justamente isso. É para a gente não beber mais do mesmo, é para a gente não fazer mais do mesmo, é para a gente enxergar outras possibilidades. Mas esse é o tema do nosso primeiro encontro do curso de preceitos. E para piorar a nossa história, segundo alguns estudiosos da mente, do cérebro, na verdade, cerca de 70% daquilo que a gente pensa estão divididos entre passado e o futuro. 70% daquilo que a gente pensa está ou no passado ou no futuro. Só 30%, isso também pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas geralmente só 30% está dos nossos pensamentos, estão voltados para o momento presente. E de diferentes formas. Às vezes, nós estamos no momento presente, de corpo e mente e emoção aqui, por uma questão apenas do trabalho, por uma questão da diversão, por uma questão do estudo. Pouquíssimas vezes, pouquíssimos momentos, nós dedicamos a nós mesmos para trabalhar o nosso interior. Por exemplo, como estamos fazendo agora. Mas você percebe que você já foi e já voltou várias vezes? A sua mente? Então, essas memórias, essas suposições, esses achismos, dificulta da gente realmente viver aquilo que está acontecendo agora. E antigamente lá na escola não tinha uma disciplina, algo do tipo, o que fazer com suas memórias? Aprenda isso em um ano. Nas escolas não tinha isso, na universidade não tinha isso. Volte para o momento presente e transforme sua vida. Matricule seu filho. Acho que a gente não estuda isso na escola nem na universidade. As escolas até estão colocando a questão da inteligência emocional. Ainda bem, né? Portanto, é preciso aprender a conduzir a nossa mente, é preciso aprender a conduzir as nossas memórias, que é para a gente não ficar preso em suposições erradas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer hoje é o seguinte: precisamos aprender a viver coerentemente com a realidade, do jeito que a realidade é. E não como a minha mente, as minhas suposições estão pintando naquele momento.
Só para você ter noção quanto isso é perigoso. A maioria das pessoas, ou muitas vezes, nós não estamos sofrendo agora. A grande questão é o peso das nossas suposições. Muitas vezes, a grande questão, o nosso achismo. Por isso eu convido você para que você pratique zazen. Que é para você começar a cortar essa programação. Que é para você começar a perceber o que é que realmente importa na vida. Porque quando a gente realmente sabe o que importa na vida, aquilo que é secundário, e às vezes machuca muito, mesmo sendo secundário, isso começa a perder a força. E quando aquilo que é secundário perde a força, quando a gente começa a encontrar o essencial, aquilo que não é essencial não tem mais aquele sabor como antes. E aí é mais fácil a gente ter uma vida livre, uma vida significativa. Não estou dizendo que nós não teremos problemas. Sim, teremos. Mas qual será a nossa atitude de corpo, mente e emoção diante das dificuldades, diante dos problemas? Essa é a questão importante. E para você se comportar diferente diante daquilo que chega, é preciso que você também esteja diferente. Então, viva a vida como ela é. E não apenas viva a vida através de suas suposições. Mas você quer saber como a vida é? E não basta saber. Hoje eu conversei rapidamente com uma pessoa sobre isso. A pessoa disse, entendi. Eu disse, não adianta só entender. É preciso sentir em outro nível. Essa é uma questão importante. É preciso que esse entendimento intelectual chegue numa outra dimensão, num outro nível de profundidade, que vai além do intelecto. Por isso que é importante a gente estudar, entender, praticar, para poder esses ensinamentos ficar no nível de maior profundidade. No Zen, a gente acaba as atividades à noite, não é só Zen. Tem uma recitação que a gente diz que é assim: vida e morte são de suprema importância. O tempo rapidamente se esvai. Aí no final diz: cuidado, não desperdice esta vida. Viva a vida como ela é, e não apenas as suas próprias suposições. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.